Oi, boa tarde, Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E boa tarde, canal Coisas de Cibeles. Hoje eu e a professora Ângela Almeida vamos falar com vocês. Pode falar boa tarde para o pessoal aqui do Coisas de Cibeles, Ângela? Boa tarde, pessoal. Vamos a mais uma aula? Vamos! Então, pessoal, nós vamos agora para a aula Relacionamentos Traumáticos e Eventos Climáticos Extremos. Então, pessoal, nós sabemos que ultimamente nos Estados Unidos tem havido enchentes, muitos problemas. Ontem ou hoje, eu não sei, mas houve tremor de terra grande mesmo na Venezuela, e até mesmo no nosso país, em um lugar após outro, acontecem tremores de terra que podem rachar as estruturas de casa. Às vezes, um tremor de terra acontece a quilômetros, mas as placas tectônicas ali que se mexem na terra e vai quilômetros para frente ter um resultado ali em alguma casa onde pode haver até mesmo rachaduras. Já aconteceu isso com pessoas que eu conheço. Então, é muito difícil quando acontece qualquer evento climático extremo e nos envolve, ou mesmo um evento da natureza, que não é climático, mas é da natureza. E, para começar, é bom perceber que experiências traumáticas rompem a sensação de previsibilidade, torna o sujeito inseguro com relação à vida. E o que é que o criador da psicanálise, né, que nós falamos tanto, Sigmund Freud, falou sobre isso? Sigmund Freud, em suas reflexões sobre situações traumáticas, observou que eventos inesperados, avassaladores, podem ultrapassar a capacidade do aparelho psíquico de elaborar a experiência do sujeito. Ou seja, a pessoa pode passar no seu aparelho psíquico de sua capacidade de suportar a dor. Porque em eventos traumáticos se perde muitas vezes tudo que se tem dentro de uma casa, de uma situação confortável, a pessoa passa a não ter nem mesmo a roupa do corpo. E, inclusive, há algum tempo, eu e a professora Ângela convivemos com colegas que passaram por situações assim, colegas psicanalistas, que falavam que não tinham água, que um dos piores problemas era não ter água nem para tomar um banho. Então, hoje vamos falar sobre algo que atravessa o corpo, a mente, os vínculos humanos, os impactos emocionais de situações de emergência climática, como enchentes, deslizamentos, eventos extremos associados às mudanças do clima, como o fenômeno El Niño. E, junto disso, vamos olhar para uma questão delicada, como esses eventos podem ativar ou intensificar relacionamentos que já existem de traumas em nós, que nós já trazemos da nossa infância, tanto familiares quanto afetivos. E, de acordo com as pesquisas científicas, porque isso aqui é uma aula, nós temos que falar de maneira científica, Firenze destacou que em situações de desamparo extremo podem produzir marcas simbólicas profundas no sujeito. Desastres climáticos podem fazer com que a pessoa reviva sentimentos de abandono, impotência ou perda da segurança, mostrando que a pessoa é insignificante diante da natureza. E
Muitas pessoas, ao passarem por essas situações, desenvolvem sintomas de imensa dor, sintomas difíceis de conseguir lidar quando vem uma simples chuva, porque elas passaram por uma situação extrema. E quando o mundo interno entra em colapso, o mundo interno do sujeito também pode entrar em estado de urgência. E aí nós vamos aqui perguntar para a professora Ângela Almeida como a psicanálise compreende esse tipo de experiência. Professora Ângela Almeida. Pessoal, olha, a psicanálise, ela, diante das catástrofes climáticas, ela entende assim, por exemplo, grandes catástrofes ambientais, como eventos extremos, né, como o fenômeno El Niño, e essa nova versão do Super El Niño, elas desafiam não apenas a infraestrutura das sociedades, mas também a capacidade psíquica, né? É, continuando o que a minha querida colega Sidélia está falando, dos indivíduos e das comunidades. Sob a perspectiva da psicanálise, uma catástrofe não é apenas um evento externo, né? Ela também produz uma ruptura na organização simbólica que sustenta a experiência humana. Então, nosso querido Freud, ele fala do trauma como excesso, né? Para Freud, o trauma ocorre quando o aparelho psíquico é confrontado com uma quantidade de excitação que não consegue elaborar. Em obras como Além do Princípio do Prazer, ele descreve o trauma como um acontecimento que rompe a barreira protetora do psiquismo. Não é? Uma enchente devastadora, um deslizamento de terra, uma perda abrupta da casa, de familiares, pode representar exatamente esse excesso. O sujeito encontra-se diante de uma realidade para a qual ela não possui recursos simbólicos imediatos, né? Ela perde um referencial do que é normal, do que está dentro do cotidiano, do que é suportável, né? Então, nesses casos, podem surgir repetição incessante das cenas traumáticas, pesadelos, ansiedade intensa, sentimentos de impotência, culpa pela sobrevivência, estados depressivos e retraimento social. Então, quando falamos desses eventos extremos, né, a psicanálise entende que há uma quebra na sensação da continuidade do eu. A pessoa não sente apenas medo da água, da chuva ou da perda material. Ela sente uma ruptura simbólica. O mundo não é mais confiável, né? Isso ativa mecanismos muito primitivos da mente, como regressão emocional, dependência intensificada do outro, retorno a memórias traumáticas antigas, angústias de desamparo muito precoces, né? E em situações de enchente, por exemplo, muitas pessoas não estão apenas reagindo ao evento atual, mas a experiências antigas de abandono, negligência ou instabilidade emocional. E isso aparece muito forte nos relacionamentos. Alguém pode se tornar mais dependente, mais controlador ou mais agressivo durante essas crises, né? Então, existe dentro do Freud um conceito chamado, né, o conceito central da psicanálise, que é o desamparo, né? Um desamparo originário, que Freud entendia como se o ser humano nasce em condição extrema, dependente. Freud entendia que o ser humano nasce em condição de extrema dependência do outro, né? O ser humano é o único que nasce e não é completamente dependente ao nascer. Ele permanece por muitos e muitos anos dependente dos familiares, principalmente dos pais, né? Então, as catástrofes naturais frequentemente reativam essa experiência primitiva. E agora deixo para a minha querida colega Sidéris, e depois a gente vai continuando esse questionamento sobre esse desamparo e sobre outras questões.
Então, pessoal, a conexão com vínculos e relações traumáticas estão nesses momentos ligados não só ao clima, que desorganiza a vida do sujeito, a vida da pessoa, da família, mas também está ligado aos vínculos. Muitas vezes, em situações de emergência, os vínculos afetivos funcionam como extensões do sistema nervoso. Se o vínculo é seguro, ele regula. E se o vínculo já é traumático, porque muitas pessoas convivem com vínculos traumáticos, ele desorganiza ainda mais. Podemos observar isso? Pode falar, professora. Não, exatamente, perfeitamente. O que você está falando é perfeito. Isso. Então, se o vínculo... Então, nós podemos observar 3 grandes padrões. A hiperdependência emocional, o sujeito já é dependente e precisa se agarrar, sabe, ao outro, para não se sentir desamparado. E também o controle e a rigidez, uma tentativa de controlar o ambiente, de controlar o parceiro, como forma de reduzir a ansiedade, de controlar os filhos, quem estiver por perto, para reduzir a ansiedade, porque muitas pessoas convivem, filhos e mães, filhos e pais, às vezes ali não tem um parceiro, mas existe uma rigidez e um controle, muitas vezes excessivo, e que pode causar uma ansiedade. E a pessoa vai tentar controlar tudo para diminuir essa ansiedade, porque o medo está muito grande e essa pessoa tem medo de perder mais do que já perdeu, perder inclusive as pessoas que convivem com ela. E pode haver, em alguns casos, o desligamento emocional, a dissociação. O sujeito, ele fica frio, racional, como se não estivesse ali. Boa tarde, Gilberto Moreira, muito obrigada pela sua presença aqui no Coisas de Sidéres, muito obrigada. E a gente tem aulas aqui 3, 4 vezes por semana, fica aí olhando, deixa seu número de telefone no canal Coisas de Sidéres para a gente colocar no grupo Sobrapa, para você assistir as aulas da professora Ângela, do professor Siqueira e de todos os nossos colegas psicanalistas do grupo Sobrapa. Então, a pessoa pode ficar fria, racional, como se ela não estivesse ali. É uma negação. Ela está ali, ela está passando por uma dificuldade e ela não consegue se ver, se olhar nessa situação. E o que é que a neurociências nos diz a respeito do que acontece no cérebro nessas situações? O cérebro vai entrar em um modo de sobrevivência. Estruturas importantes vão entrar em ação. A amígdala detecta a ameaça e dispara o medo. O eixo HPA, o hipotálamo, hipófise adrenal, vai liberar cortisol além do normal. O cortisol é produzido pelos nossos rins e é um hormônio normal, mas se além do normal, ele passa quando ele passa da normalidade, ele prejudica o sujeito, causando doenças, até mesmo chegando ao câncer, muitas vezes. Então, o nosso cortisol, se aumentado, se nós em situações de estresse, podemos ter situações ainda pior. Aqui o Gilberto disse que tem 60 anos, mas é sempre bom. Eu também tenho 60 anos, Gilberto, então vamos aprendendo juntos aqui. Olha, eu estou muito feliz que você está aqui, o Arte Jack do Nordeste.
e arte. Eu acho muito legal você sempre estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz. Eu não sei se eu estou sabendo pronunciar direitinho. Arte Jack Uni do Nordeste. E arte. Bom, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Continuem sempre com a gente. Então, o córtex pré-frontal, pessoal, porque nós temos que saber como funciona o nosso cérebro. Responsável por raciocínio e tomada de decisão, como que ele fica? Parcialmente desligado. O nosso córtex, a nossa racionalidade não funciona muito bem nesses casos e a gente tem umas dificuldades de raciocínio. Isso explica, então, em situações de estresse, a gente não raciocina direito. Isso explica porque pessoas em enchentes podem agir de forma aparentemente irracional, mas, na verdade, elas estão em estado neurobiológico de sobrevivência. Isso também afeta as relações. Vai haver aumento de irritabilidade, dificuldades de empatia, decisões impulsivas, separações, brigas, afastamentos, muitas vezes, ou o oposto, uma fusão emocional intensa. Então, pessoal, diante de tudo isso, eu vou aqui perguntar para a professora Ângela, por que algumas pessoas ajudam e outras entram em pânico, assim, que paralisam, professora Ângela? Como que é que isso acontece? Dependendo da pessoa, isso se trata de alguns mecanismos de defesa psíquico para controlar o pânico, né, Cidelis? Ou então o pânico é tanto que ela expressa nessa situação dessas situações que você descreveu, fica irracional, fazem coisas que não condizem com a lógica, né? Porque entram em pânico total. Ou seja, O que acontece, Sideres, é o seguinte, quando uma população ela perde a sua moradia ou presencia a destruição de seus ambientes, aí emerge assim, uma percepção de que a natureza escapa completamente ao controle humano, né? A ilusão de segurança construída ao longo da vida pode ruir em poucas horas. O Isso. desastre ambiental, ele pode reativar angústias muito arcaicas, né? Relacionadas ao abandono, à perda e à morte, né? Essa sensação de impotência que vem, esse medo da finitude que as grandes catástrofes proporcionam, né? Então, isso traz esse pânico, né? Essa desregulação emocional, né? Porque já vem de outras questões relativas a mecanismos muito primitivos da mente, né? Regressão emocional, dependência intensificada do outro. Bom, nós tivemos uma novela agora que tem na TV que demonstrou essa questão de catástrofe, né? O que aconteceu, as questões emocionais dos personagens que Viveram identificaram, essas né, situações. perdas materiais, perdas familiares, perdas emocionais. Não, eles retornam em memórias traumáticas também antigas, né? Angústias de desamparo, né, muito precoces, por, como eu disse na novela, dessas situações de enchente, né? Elas não estão apenas reagindo ao evento atual, mas a experiências antigas de abandono, de negligência ou instabilidade emocional. Isso Ou aparece seja, muito luta e fuga, forte. né, professora Ângela? Oi? Luta e fuga, né, que o Freud falava para a gente, né? Sim. É, então, em situações. Isso parece muito forte nos relacionamentos. Alguém pode se tornar mais dependente, mais controlador ou mais agressivo durante essas crises. Isso. E o mundo, né, não é mais confiável. Então, o que acontece? A gente tem um colapso das referências simbólicas, né? E na teoria de Lacan, o sujeito ele organiza a sua existência por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos que dão sentido ao mundo.
Uma grande catástrofe, ela pode produzir um encontro brutal com aquilo que Lacan denominou de o real, né? Que é aquilo que não pode ser totalmente simbolizado. Então, o real manifesta-se quando a realidade ultrapassa a capacidade de representação. Diante da destruição em massa, muitas pessoas afirmam não existem palavras para descrever. O trauma ele se torna tão absurdamente doloroso, né? Sim, Que elas não têm palavras para descrever. É assim, como muita gente já passou de traumas de guerras também, como o Holocausto e outros, né? A pessoa ainda diz, ainda parece um pesadelo. Eles não conseguem acreditar no que os seus próprios olhos viam, né? Porque elas não conseguem simbolizar tamanho sofrimento. Não consigo acreditar no que vi, né? Então, essas expressões elas revelam essa dificuldade do psiquismo em integrar a experiência traumática, né? Então, existe um luto diante dessas perdas múltiplas. As catástrofes climáticas elas produzem uma forma complexa de luto. Não se perde apenas uma pessoa, podem ser perdidos simultaneamente a casa, os objetos carregados de memória, a cidade conhecida, a rotina, os projetos futuros, né? Então, a psicanálise ela compreende que o trabalho de luto exige tempo para que o sujeito possa desligar investimentos afetivos do objeto perdido e construir novas formas de vínculo com a vida. Quando esse processo ele encontra obstáculos, podem surgir formas de sofrimento persistente, melancolia ou estados traumáticos prolongados. É isso, gente. E essas relações traumáticas, né, elas já existiam, né, por medo de abandono, de segurança, né, em padrões de controle independente, e a crise externa ela pode intensificar tudo isso. A pessoa pode, por exemplo, se apegar ainda mais a alguém que já a machucava, ou romper de forma impulsiva como tentativa de proteção, sim. de autoproteção, né? Ou reviver memórias antigas de abandono familiar. Gente, é muito complexo, parece uma coisa simples, parece que é, a gente pensa que pode resolver esse problema de forma simples, mas com problemas complexos, né? As resoluções também são complexas. Agora passo para a minha colega Cidelis aqui para ela continuar a sua Ai, exposição. professora Ângela, o Artjec do Nordeste, ele está falando aqui que ama o nosso canal Coisas de Cibeles. Então, muito obrigada, né, professora Ângela? E ele está sempre nos assistindo, toda semana. Caramba, maravilhoso! Espero que ele esteja gostando dessa aula, né, que a gente está E se passando esses inscreva lá no conhecimentos. Programa, né, para assistir as outras, né, Sim, professora? nossa, o que tem de aula não é brincadeira, e cada uma melhor do que a outra, nossa. Isso. Então, pessoal, como a professora Ângela falou aqui, tudo isso que a professora Ângela falou está ligado às respostas automáticas do nosso sistema nervoso, que é a luta que tem a ver com agressividade, irritação, confronto, ou a fuga, que é a tentativa de sair da situação e evitar. Também pode haver congelamento, que é a paralisia emocional e física, ou a submissão, agradar demasiadamente o outro para sobreviver emocionalmente. Essas respostas não são escolhas da pessoa, não. Não são escolhas conscientes, são reflexos de sobrevivência. E elas são moldadas pela história emocional de cada um de nós. Por quê? Porque mesmo nós, sendo psicanalistas, nós também fazemos análise. Nós também não temos a nossa mente 100% perfeita. Nós também temos os nossos problemas emocionais. E não é tão fácil assim lidar com todos os problemas que vêm na vida de cada um de nós. Quando acontece uma situação de emergência, qualquer um de nós vai ter um sofrimento, uma dificuldade.
E nós podemos, como disse a professora Ângela, nos apegar mais a quem nos machuca, ou romper de uma maneira impulsiva com alguém que a gente ama na tentativa de se proteger. Não porque a gente queira fazer isso, é o nosso inconsciente falando. Mas agora eu vou passar para a professora Ângela, que ela tem um pouco mais para estar aqui, fechando a nossa aula, contribuindo com vocês. Gente, eu vou tentar ser breve, né? Mas o que eu tenho para dizer são coisas tão interessantes que eu vou tentar fazer no menos tempo possível. Então, a gente, quando fala em catástrofe, a gente fala geralmente em trauma coletivo, né? São experiências compartilhadas. Então, os autores contemporâneos, eles mostram Pressa, que o sofrimento professora pode... Ângela, Hã? pode ficar tranquila. Nós não estamos com muita pressa, O não, pode ficar sofrimento, tranquilo. tá bom, que o sofrimento ele pode ultrapassar a dimensão individual e atingir grupos inteiros, uma comunidade devastada por incêndios ou secas extremas, compartilha narrativas, medos e perdas comuns. Então, Bion, né, na sua perspectiva, os grupos também possuem dinâmicas emocionais próprias em situações extremas. Podem surgir movimentos de pânico coletivo, busca desesperada por líderes salvadores, negação do perigo, agressividade contra supostos culpados, fortalecimento da solidariedade comunitária. Então, a forma como a sociedade elabora o desastre influencia diretamente a recuperação psíquica de seus membros, né? Existe negação e mecanismos de defesa nessas situações. Então, a psicanálise Sim. ela descreve diversos mecanismos de defesa que aparecem após uma catástrofe, né? Na negação, o sujeito recusa a realidade traumática, como quem diz, isso não aconteceu comigo, né? Ele não acredita que aquilo pode acontecer com ele. Existe também a questão da projeção. A angústia, ela é deslocada por um inimigo externo, né? Ele coloca alguém que é totalmente responsável por tudo aquilo. Tem a regressão, a pessoa pode apresentar comportamento de dependência intensa necessidade de proteção. E tem a sublimação. Parte do sofrimento pode ser transformada em ações coletivas, voluntariado, produção artística ou mobilização social. Bom, catástrofes climáticas hoje em dia estão muito ligadas a uma certa ansiedade na nossa contemporaneidade, né? Já visto como a gente está sendo bombardeado todos os dias pelas questões da mudança do El Niño, né? Que estão definindo como um super El Niño. Então, nos últimos anos, os pesquisadores têm discutido fenômenos como ecoansiedade, né? E o sofrimento psíquico relacionado às mudanças climáticas. A percepção de um planeta cada vez mais vulnerável pode provocar sentimentos de insegurança permanente. Nós vimos ontem calor extremo na França. As pessoas morreram afogadas porque entraram dentro dos rios e tudo, e não sabiam nadar ou estavam desesperadas com o calor. Então, sobre uma leitura psicanalista, esse cenário ele confronta o narcisismo humano, que historicamente alimentou fantasia de domínio absoluto sobre a natureza, e aí o Superani e outros eventos, eles lembram ao sujeito a sua condição de finitude e limite, que o homem acha que pode tudo, né? Então, a função da escuta psicanalítica, ele não elimina a dor por uma tragédia ambiental. A sua contribuição consiste em oferecer um espaço no qual o sujeito possa transformar uma experiência inicial indizível em narrativa, né? Falar aquilo que ele não conseguiu simbolizar, simbolizar o que ele não conseguiu antes, colocando na linguagem. Então, falar do trauma permite que aquilo que era vivido como puro excesso encontre alguma inscrição simbólica. O objetivo não é apagar a memória do desastre, não tem como, né?
mas possibilitar que ele deixe de ocupar todo o espaço da vida psíquica, né? Que essa dor vai diminuindo. Fica a lembrança, mas que a dor diminua, passe, né? Às vezes é difícil, por causa das várias perdas que acontecem, principalmente perdas familiares. Então, a escuta clínica, ela também reconhece que cada indivíduo reage de maneira singular. Duas pessoas expostas ao mesmo evento podem produzir destinos psíquicos completamente diferentes, dependendo de sua história, de seus vínculos afetivos e dos recursos simbólicos que ele tinha disponível, né? Então, gente, para terminar minha fala, se Délis me permite ainda, Fica à vontade, a professora Ângela, pode psicanálise. falar mais, ainda temos tempo. Tá bom, querida. Está Então, tranquilo, não estamos com pressa. Temos 10 minutos ainda. tá bom. Então, eu vou terminando por aqui assim, né? A psicanálise ela compreende que grandes catástrofes, como o Super El Niño, né, não são apenas acontecimentos meteorológicos, né? Eles representam experiências capazes de desorganizar profundamente o psiquismo individual e coletivo, produzindo trauma, desamparo, luto, encontro com o real, reconstrução simbólica, são conceitos fundamentais também para que a gente compreenda na clínica os efeitos subjetivos destes eventos. Em uma época que nós vivemos, que está marcada pelo aumento das crises ambientais, a contribuição psicanalítica consiste em lembrar que a reconstrução de uma comunidade não depende apenas da recuperação material. Nada disso, só uma pequena parcela, porque a parcela fundamental é também conseguir fazer uma elaboração psíquica, né, das perdas, da criação de novos sentidos para a experiência vivida. Então, a cura nesses contextos não é a ausência de medo, mas a reconstrução de vínculos seguros com pessoas, com o ambiente, consigo mesmo. Mesmo em meio ao caos climático e emocional, o psiquismo busca algo essencial: continuidade, segurança e pertencimento. Era o que eu tinha para dizer hoje para vocês, queridos. E, pessoal, eu achei muito interessante tudo isso que a professora Ângela trouxe, inclusive falar sobre sublimação. Sublimação é a nossa capacidade de se reconstruir diante dos traumas, diante das depressões, diante dos tombos da vida, diante dos lutos por morte ou por separação. A gente se reconstruir, nós podemos sempre nos reconstruir, apesar de que sim, a gente vai ter dores, não tem nenhum ser humano que não tenha dores, mas nós podemos e devemos ir nos reconstruindo dia a dia, pouco a pouco, da maneira que a gente conseguisse, respeitando o nosso limite, nossa personalidade, o nosso psiquismo, e das pessoas que a gente ama, que convivem aí com a gente no dia a dia. E nós queremos aqui deixar dicas. Outro dia, a professora Ângela, que é muito minha amiga e gosta muito de mim, estava me dando umas dicas. Sideres, compra bastante comida. Sideres, tem que fazer um estoque. E lá em casa, há já algum tempo, eu quero dizer para vocês que meu esposo, ele comprou um tambor daqueles de plástico bem grande, daqueles azul com tampa, deve ser aí, não sei de quantos, 50 litros, não sei, uma coisa grande. E comprou também garrafas descartáveis, e começou, já tem mais de ano, uns 2 anos que ele fez isso, e continua, a gente pega e repõe, pega e repõe. Comprou bastante arroz, foi colocando nas garrafinhas, e também feijão, e foi colocando nas garrafinhas e guardando lá em casa, de uma maneira que, se tivermos problemas, temos o que comer. E, tipo assim, o que é que se guarda? Feijão, arroz, farinha, rapadura, açúcar, coisas que não perdem. Certo, pessoal? Enlatados, é bom também remédios, e também é bom a gente, sim, engarrafar água. Por quê? Porque se sujar, tiver algum problema,
a gente tendo água, a gente, para tomar, para beber, mesmo que a gente tenha que ferver, guardar também fósforos, isqueiros bem guardados e tudo bem plastificado, para que, se acontecer alguma dificuldade, a gente tenha. Também, pessoal, é bom fazer uma mochila de emergência, onde você tira o xerox e guarda de todos os documentos que você tenha, por exemplo, de imóveis seus, documentos pessoais, você tira ali aquelas xerox e encaderna e coloca bem plastificado, coloca plástico em volta e guarda numa mochila de emergência, onde também você vai colocar os remédios que você usa necessários e talvez uma aveia, um pouco de farinha, um açúcar, algumas coisas e sal e algum remédio, um álcool, algum remédio para ferimento, que você, se tiver que pegar apenas aquela mochila e sair, você tenha o necessário para sobreviver, inclusive seus medicamentos mais necessários. Então, vamos estar nos organizando e vamos esperar que nunca seja necessário, mas é bom que estejamos preparados, porque as coisas podem mudar de um momento para o outro, quando não para numa região, em outra, quando não para um grupo, para outro, porque esse nosso vídeo ele é visto no mundo inteiro. Então, se prepare, cuide bem da sua família, procure cuidar também do seu psiquismo, procure estar olhando para você enquanto sujeito, para que, se surgir uma situação de emergência, você esteja fortalecido, você esteja mais racional, preparado, porque para certas coisas deixa eu falar uma coisa. Está preparado. Agora a professora Ângela vai falar. O que acontece? Temos que ficar preparados, como Cidélios falou, que são orientações dos próprios estudiosos, pesquisadores, médicos, toda a sociedade científica, né? Meteorológica também. Então, que limpemos também os ralos, as calhas, deixamos tudo desobstruídos e bastante água guardada. Isso é fundamental, né? Porque, como se diz, né, você pode viver vários dias até sem comer, mas sem água é impossível. Então, vamos nos preparar, porque, apesar de que a gente não quer esperar pelo pior, a gente sempre vai pensar no melhor, mas prevenir nunca é demais. Isso, e a gente lembrar que nós vamos sempre poder nos reconstruir, olhar para o futuro, ver assim guardar, inclusive até sementes, né? E a gente imaginar uma sementinha pequena, que é a nossa esperança crescer, né? E se transformar numa planta grande de amor ao próximo, de compreensão no nosso lar, e vamos desde já estarmos nos preparando com o autoconhecimento de nós mesmos, para que a gente esteja também preparado para ajudar as pessoas que a gente ama mais próximas de nós. E dessa maneira, eu agradeço a todos vocês, o Grupo Sobrapa, a Universidade Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, agradece a presença de vocês aqui no Grupo Sobrapa e no canal Coisas de Cidélios. Muito obrigada, que Deus abençoe o seu lar, o meu lar, da professora Ângela, de todos nós, e que Deus nos dê muita paz. Até a próxima aula, na próxima semana, a respeito de relacionamentos traumáticos, que nós esperamos que nunca aconteça com você, mas que nós estejamos preparados para que o nosso psique possa suportar, porque, infelizmente, problemas, a gente estando vivo, eles vão acontecer com todos nós algum dia. Então, até a próxima semana, onde falaremos mais uma vez a respeito de relacionamentos traumáticos. Se inscrevam no canal Coisas de Cidélios e Sobrapa. Segunda-feira, a professora Ângela vai dar aula sobre etarismo para nós com mais de 60,
Passou dos 40, vamos começar a observar isso, pessoal. A realidade é essa. Pessoal, aguardamos todos vocês no canal do Sobrapa e no Coisas de Cideles. Beijo e até a próxima aula. Beijo em todos. E que bom, professora Ângela, o nosso grupo Sobrapa aqui unido para nos assistir. Nós estamos muito felizes com a presença de todos que nos prestigiaram aqui hoje, viu? Obrigada.